Irmãos, o próprio Serafim, nem ele pôde enfiar de suas próprias mãos no altar para tirar a brasa. A palavra do Senhor está dizendo que ele fora tirar a brasa viva do altar com tenaz. Aí sim ele colocou em suas mãos e levou até Isaías e apertou os seus lábios. Louvado seja Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Irmãos, muitos que aqui na terra estão dizendo que são crentes, ainda não foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Ainda não foram tocados com a brasa viva tirada do altar. Muitos ainda não tiveram experiência com o Senhor. Muitos ainda, louvado seja Deus, ainda muitos estão brincando com a palavra de Deus. Muitos ainda não deram crédito. Muitos ainda não tiveram visões. Louvado seja Deus. Visão da glória de Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, depois da brasa viva tirada do altar, a palavra do Senhor diz que ele disse, e com ela tocou a minha boca, e disse, vê isso, tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado teus pecados. Irmãos, nós vemos no meio do povo de hoje em dia, do povo de Deus, muitos estão participando do corpo e do sangue de Cristo indignamente. Muitos sim estão dando crédito à palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 17, e aqui na parte do versículo, quando ele diz: examina-se o homem a si mesmo, e coma e beba deste pão, coma deste pão e beba deste cálice. Muitos estão deixando de se examinar a si mesmo. Irmãos, queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor nesta noite está dizendo, Deus está dizendo, Jesus está falando para nós nesta noite. Nós precisamos ter verdadeiramente um encontro com Deus. Nós precisamos ter visão da glória de Deus. Nós precisamos ter visão dos nossos pecados. Visão, irmãos amados, nós precisamos, irmãos, ter visão da graça perdoadora de Cristo Jesus. Para isso ele morreu na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância. Depois que Isaías teve essas visões, aí eu pergunto a Jesus por que Isaías não teve essa visão e antes dele ter a quarta visão. Que a quarta visão é a chamada missionária de Isaías. Até então ele não tinha uma chamada missionária. É porque, irmãos amados, nós precisamos ter que ter experiências próprias com Deus para podermos irmos à obra missionária. Primeiramente, Deus fez com que ele tivesse a visão da glória. Segundo, a visão da pecaminosidade, ou seja, a visão de si mesmo. O que é isso, irmãos? Nós precisamos ver as nossas necessidades, nós precisamos saber a nossa posição, nós precisamos ter discernimento de saber o que é Cristo, o que Deus, por que Deus nos chamou, o que Deus nos colocou para fazer, qual é a nossa chamada. Para depois nós termos o chamado de Deus. Aqui nós vemos duas chamadas, irmãos. A chamada de Deus, que Deus nos chama, e depois dessas visões, Isaías teve o chamado com Deus. No versículo, na quarta visão, que é a visão missionária, Isaías lá no versículo 8, capítulo 6, depois que o anjo me tocou os seus lábios com a brasa viva, tirada do altar. No versículo 8 ele diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor. A Bíblia está dizendo, irmãos, antes disso nós não temos como ouvir a voz do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Pessoas que aceitam Jesus e não têm experiência com Deus e começam a subir os seus cargos na hierarquia, sem ter amadurecimento na palavra de Deus, sem buscar a palavra de Deus, sem passar por uma hierarquia até chegar ao ponto que Deus o chamou. Até ele não tem paciência de esperar chegar à posição que Deus colocou. A maioria diz: mas Deus está tardando, eu não dou conta mais. Irmãos, nos últimos dias, só Deus sabe quando eu tenho chorado na presença de Deus. O pastor sabe da minha história, sabe o que eu tenho passado.
enfermidade, de luta, né, lutas materiais, né, passando financeiramente, passando. E aí às vezes eu pergunto, Senhor, o porquê? Jesus, por quê? Irmãos, eu passei vários meses, várias noites, madrugada, falando com o Senhor. Deus, há um momento que Ele se cala para falar com a tua igreja. O silêncio de Deus, irmãos, é uma experiência para conosco. Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós perguntamos, Senhor, por quê? Será que eu fiz algo de errado, meu Deus? Ou você fala até mesmo assim, Senhor, o que eu estou fazendo? Será, Senhor, que eu saí da tua direção? O que eu estou fazendo que não está te agradando mais, Pai? Que eu não estou ouvindo a tua voz soar nos meus ouvidos. Aí eu oro, quando eu deito, eu começo a sonhar. Deus começa a falar em sonhos. Aí eu falo, Jesus, Pai, será que eu vou resistir? Será que eu vou conseguir? Irmãos, é gostoso você vir aqui à frente, testemunhar do amor de Deus. É gostoso o pregador ficar com a experiência, pular, saltitar na presença de Deus. Irmãos, mas esperar em Deus é amargo, é doloroso, mas é maravilhoso, porque a vitória, quando ela vem com experiência própria, louvado seja Deus, ela é garantida em Cristo Jesus. Salomão escreve salmos, provérbios, cantares. E quando ele chega no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele escreve. Irmãos, aquele homem consegue imensa experiência que teve na presença de Deus, com Deus. Ele escreve: há tempo para todos os tempos debaixo da palavra de Deus. Nós precisamos aprender, irmãos, esperar o tempo de Deus na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, ter resistência. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos, irmãos, ter experiência própria com o Senhor. E isso nos traz um amadurecimento com a palavra de Deus. É fácil nós olharmos para o nosso próximo e querer apontar a sua falha, e querer falar: olha, você está assim porque você está assim com Deus, porque você fez isso, isso e aquilo. Isaías tratava com a igreja do Senhor dessa forma. Ele dizia: ai daqueles que faz isso e faz aquilo. Mas depois que o anjo pegou uma brasa viva, depois que ele teve a visão da glória do Senhor, depois que ele teve a visão de arrependimento, depois que ele teve a visão, louvado seja Deus da graça, e que o anjo pegou a brasa viva e levou até a sua boca, passou na tua boca, aí ele olha para si mesmo e diz: ai de mim. Ele já não diz mais ai daqueles, mas ele diz: ai de mim, que sou um homem de puros lábios, e que habito no meio de homens de lábios impuros. Verdadeiramente, nós vemos aqui agora a transformação. Louvado seja Deus. E no capítulo 6, no versículo 8, ele diz: depois de todos esses acontecimentos, esse foi o preparamento que Deus fez para Isaías, para fazer a sua chamada missionária na obra do Senhor. Aí no versículo 8 ele diz: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías está tendo visão. Na visão dele ele vê a necessidade de Deus para com o povo na terra. Então nessa visão ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, quantos nessa noite, porventura talvez poderia levantar as tuas mãos e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A obra do Senhor, irmãos, Jesus disse que a seara é grande, a seara está madura. Há momento que buscar meios missionários para a obra do Senhor. A seara é grande, mas poucos são os missionários, poucos são os ceifeiros. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo de hoje em dia não quer ter compromisso com a palavra de Deus, não quer ter uma verdadeira transformação. O povo só quer ser abençoado, não quer conhecer o abençoador, não quer levar a quem te abençoa para a tua casa, não quer ter experiência com Deus, só quer ter livramento, cura no momento de angústia, só quer ter porta de emprego. Ele não quer ter experiência com Deus quando as coisas, o seu celeiro está cheio, quando as coisas vai tudo bem, amém, glória a Deus. Às vezes até mesmo ele vai para a igreja congregar, talvez, mas quando a coisa começa a ficar muito boa, a
com a conta bancária ótima, às vezes o seu celeiro está cheio, um carro bom, às vezes você começa a distanciar dos caminhos do Senhor, você não lembra mais de ir para a casa do Senhor, você não lembra mais de ir numa tarde da bênção, você não sabe o que é mais uma manhã de oração, você não sabe o que é mais um culto de libertação, você não sabe o que é mais um culto de ensino, você não sabe o que é mais um culto de senhoras, você não sabe o que é mais um culto de domingo onde se reúne toda a igreja para poder confraternizar e alegrar na presença de Deus. Aleluia. Tem uma pessoa que Deus já está na glória há muito tempo. Acho que parte da igreja que conheci uma vez, morava ali abaixo do irmão Zé Cláudio. Irmãos, quando eu via a moral daquela mulher, a índole daquela mulher, daquela senhora, Deus é testemunho. Eu falei, Jesus, irmãos, quantas vezes eu debrucei os joelhos na madrugada no meu quarto, porque Jesus, eu teve que aceitar Jesus outra vez. Pelo comportamento dessa senhora, irmãos, nada impedia aquela mulher de estar na casa do Senhor. E era de segunda a domingo, a não ser segunda a segunda. Irmãos, não tinha nada que impedia aquela mulher de estar na casa do Senhor. Nada, mas literalmente nada. Você quer uma prova de que nada impedia aquela mulher de estar na casa do Senhor? Certa feita, o seu neto veio a falecer. E ela estando no velório do seu neto, quando dá 5h30, 6 horas, eu chegando do trabalho, quando eu me deparo com aquela senhora, ela saiu, irmãos, ela saiu do velório do seu próprio neto para poder ir para a casa do Senhor. Irmãos, naquele dia eu chorei e falei, Jesus, há muitos crentes, principalmente talvez até mesmo eu, Senhor, nós precisamos aceitar Jesus novamente, Pai. Nós precisamos reatar um compromisso na casa do Senhor. Por isso que o próprio Jesus disse que aquele que não largar o amor de pai e mãe e não servir a mim, não é digno do reino dos céus. Irmãos, Isaías também teve essa experiência. A palavra do Senhor diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele era parente de Isaías, ele era parente da corte, toda a família de Isaías era de uma corte real. Mas nada, irmãos, nada abalou também esse profeta. Nada abalou porque ele pudesse estar na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor. Graças a Deus. O Senhor tem mostrado que há muitas barreiras, há muitos impedimentos aqui. O diabo tem colocado muitos impedimentos para que a igreja do Senhor caminhe para a casa do Senhor. Mas nessa noite a palavra do Senhor nos diz que a glória do Senhor vai encher esta casa. Você vai ser transformado, você vai sair daqui hoje transformado pelo poder da palavra do Senhor. Você vai sair para Jesus. Eu quero ter as visões que Isaías teve, visão da vitória, visão, irmãos, da graça perdoadora, visão, louvado seja Deus, uma visão missionária. E não estou falando visão missionária, irmãos. Às vezes você pensa, eu não quero sair do meu país, eu não quero sair da minha cidade. Não, irmãos, louvado seja Deus. Jesus, quando mandou, louvado seja Deus, os discípulos aí por todo mundo e pregar o Evangelho. Jesus, primeiro, ele manda a pregar o Evangelho para o teu vizinho, na tua cidade, no teu setor. Jesus, primeiramente, nós temos que fazer missão nestes lugares. Às vezes, até mesmo o vizinho do teu lado não ouviu a palavra do Senhor, ou até mesmo não já ouviu, mas você nunca conseguiu trazer para a casa do Senhor para assistir um culto, para ouvir os hinos, para ouvir a palavra de Deus, para poder ouvir um apelo diretamente a Ele. Às vezes, isso aí você não conseguiu. É essa a missão que Deus está fazendo nessa noite. Para essa igreja nessa noite, é a missão de nós termos que deslocarmos para outro país. E graças a Deus para isso ainda, nós graças a Deus tem outros missionários. E para isso, é uma forma de nós ajudarmos são as nossas ofertas alçadas, para que eles possam estar lá em outros países, em outros continentes, falando e ministrando a palavra.